Olá, tudo bem? Vamos para mais um texto da Palavra de Deus. E desta vez nós vamos para o livro de Mateus, capítulo 27. E o versículo, nós vamos ler do 50 em diante até o 54. De 50 ao 54, 4 versículos. A palavra do Senhor diz assim: Depois de ter brandado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se de duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Quando o centurião e os que com ele vigiavam Jesus viram o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram aterrorizados e exclamaram: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Glória a Deus. Irmão, aqui nesse texto aqui, meus irmãos, meus amados, nós vamos ver algo tremendo da parte de Deus, acontecimento sobrenatural durante o ato da morte de Jesus. Nós vamos ver outras coisas que eu vou citar outros textos também para nós ver outras questões também durante este texto. Porque antes desse acontecimento, Jesus já tinha dado outro brando, que aqui ele vai dizer assim, depois de brandar novamente, ou seja, ele já tinha dado outro brando. E qual era o brando? Ele tinha dito assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que diz assim: Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Às vezes a gente pensa assim, irmão, mas será que Deus realmente abandonou o seu filho? Ou esse é simbólico, essa questão de abandonar? Será que Deus abandonou ou não o seu filho? Irmão, a palavra de Deus é bem clara quando ela diz que Jesus, o próprio Jesus, se expressa dessa forma dizendo: Deus meu, por que me abandonaste? Irmão, é claro que Deus abandonou Jesus naquele momento. O nosso Deus, ele é um Deus santo. É um Deus que não pode contemplar o pecado. E por que ele virou o rosto para Jesus? Por que ele virou as costas para Jesus? Por que ele desamparou Jesus? Porque ali naquele momento, irmão, naquela cruz, quando ele olhava para aquela cruz, ele não enxergava a beleza do seu filho, mas ele enxergava a mancha do nosso pecado. Ali naquela cruz, irmão, estava o nosso pecado. Ali não tinha beleza nele. A palavra de Deus vai dizer que não havia beleza nele ali. Jesus estava totalmente desfigurado. Tinha levado bufetada, chicoteado com chicote de chumbo. Tinha sido furado, já murro, tinha levado murro, tapa. Jesus tinha passado por muitas situação ali muito complicada, irmão. É muito um negócio terrível, um espancamento sem procedência. Aí Jesus estava nessa situação, como que Deus poderia contemplar ele, se ele não havia beleza ali? Ao contrário, em vez de Deus enxergar a imagem de seu filho, ele enxergava uma nódoa, uma mancha
o qual era o nosso pecado que estava jogado ali em Cristo naquela cruz. Ou seja, naquela cruz ali, irmão, ali só tinha pecado. Não que ele tivesse pecado, mas o nosso pecado que foi tirado de nós e depositado na conta de Cristo manchou a pessoa de Jesus ali. Por isso que Deus vira as costas para seu filho, abandona seu filho, porque o nosso Deus é santo, puro, irmão, ele não pode contemplar o pecado. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, que morreu naquela cruz por nós, irmão. Porque em vez disso, estaríamos nós naquela cruz. Porque nós não tínhamos a mínima possibilidade de salvação se Jesus Cristo não tivesse ido no nosso lugar. E ali naquela cruz, irmão, quando ele foi colocado naquela cruz, ele não foi colocado sozinho. Ele foi colocado com outros 2 criminosos. Ou seja, tinha mais 2 criminosos com ele ali na cruz, um à sua direita e outro à sua esquerda. E o texto de Mateus vai dizer que os criminosos zombavam dele, insultavam ele. Ou seja, logo no início, quando ele está sendo colocado naquela cruz, irmão, e ali são colocados os 2, um do lado direito ou do lado esquerdo, todos 2 começam a blasfemar, a zombar de Jesus Cristo. Todos 2. E o que faz um ladrão da direita mudar de personagem ali, mudar de personalidade e de repente olhar para Jesus e dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino? Porque nós sabemos que o ladrão da direita, ele se arrependeu. Entendeu? Ele se arrependeu. O que significa os 3 ali? O que significa aqueles 3 cruzes ali? Primeiro, o ladrão da esquerda simboliza o mundo, aqueles que não vão crer em Jesus. E o da direita simboliza aqueles que vão crer em Jesus. Ou seja, o povo está dividido apenas em 2 povos. Um que não crê e outro que crê. E Jesus Cristo no meio. O que significa Jesus Cristo no meio? Jesus é o centro, irmão. Centro. Jesus é o centro do mundo. E aonde estava nós naquele momento? Talvez você pense, nós estávamos do lado direito, nós estávamos do lado esquerdo. Não, irmão, nós estávamos no centro. O nosso pecado do velho homem estava no centro. Nosso pecado foi lançado no centro. Nosso pecado foi lançado sobre Cristo que estava lá no centro. Entendeu? Mas nós vamos ver no texto também quando é que o ladrão da direita se arrepende. O que acontece? Qual o ato que faz ele se arrepender? Porque a Bíblia não relata claramente o momento exato, a causa exata para o arrependimento do ladrão da direita. Mas olhando para o texto, irmão, dá para nós tirar algumas conclusões. No caso, eu tirei uma conclusão aqui muito interessante, que eu creio, particularmente, que tenha sido esta. Porque, primeiramente, todos 2 começam a zombar de Jesus. Mas Mateus relata o seguinte, Mateus 23, Mateus 23, 34, vai relatar o seguinte, que Jesus estando naquela cruz, irmão, e aqueles ladrões zombando, aquele povo que passava lá, ficava zombando dele, os soldados escarneciam dele. E o que Jesus, qual foi a reação de Jesus ali? Jesus citou umas palavras ali. E olha que palavra foi esta. Então disse Jesus: Pai, perdoe-lhe, pois não sabem o que fazem. Não sabem o que estão fazendo. Meu irmão, imagina aí
Eu ou você no lugar de Jesus Cristo naquela cruz. Depois de ter levado tanta bofetada, chicotada e colocado dependurado numa cruz, como que nós reagiríamos? Como que nós íamos reagir diante daquela situação? Será que nós teríamos a mesma calma de Jesus, o mesmo amor para simplesmente olhar para cima e dizer assim: Pai, perdoe-lhe, porque não sabe o que faz? Depois de Jesus ter apanhado tanto, irmão, eu creio que aquela palavra nem foi uma palavra de aquebrantamento, foi uma palavra que Jesus aquebrantou o coração do ladrão da direita. Foi aquela palavra: Pai, perdoe-lhe, pois não sabe o que estão fazendo. Entendeu? Aquela palavra de humildade de Cristo, irmão, tocou o coração daquele ladrão da direita. E ali Cristo tirou as escamas dos olhos dele. E quando ele olhou novamente para Cristo, depois daquelas palavras citadas de Jesus, ele não enxergou mais um criminoso. Ele não enxergou mais um malfeitor ali no centro. Mas ele enxergou o Filho de Deus. Ou o próprio Deus encarnado em forma de filho. Foi mais ou menos... Foi exatamente isto que ele enxergou, irmão. Olha o que ele diz aqui no versículo 40 e 43 de Lucas. Lucas 23, 40 e 43. Olha o que ele diz assim. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo... O que estava acontecendo aqui, irmão? Aqui, aquele criminoso da esquerda ainda continuou zombando. Depois de Jesus ter dito: Pai, perdoe-lhe, pois não sabe o que faz. Ele continuou zombando. Agora o outro da direita, nesse momento, as escamas dos olhos dele caem. Olha o que ele diz. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nota aí, irmão, que agora ele não enxerga mais Jesus como sendo criminoso igualmente a eles, mas ele olha para Jesus e enxerga Deus estampado na face de Cristo. Ele olha para Jesus e vê a pessoa de Deus. Olha o que ele diz assim: Você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Ou seja, naquele momento ele reconhece que aquele homem que está ali no meio deles dois é o próprio Deus em pessoa. Irmão, isso é tremendo. Assim acontece com nós, irmão. Nós também zombávamos de Jesus quando nós éramos ímpios. Quando os irmãos crentes passavam e pregavam sobre Jesus, nós escarnecia deles também, do nome de Jesus, nós escarnecia de Jesus. Mas em certo ponto, irmão, Deus tirou as escamas dos nossos olhos e nós olhamos para Jesus e enxergamos agora o próprio Deus, o Filho de Deus na cruz, irmão, o Salvador nosso na cruz. Então aqui acontece exatamente a transformação daquele criminoso. Ele continua dizendo assim: nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Note que agora ele vai reconhecer. Irmão, só tem um momento que nós reconhecemos quem nós somos. Quando Cristo abre os nossos olhos espirituais, é ali que nós vamos conhecer quem nós somos. Nós vamos reconhecer que nós somos pecador miserável. Olha só o que esse criminoso diz. Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Ou seja, nós estamos sofrendo punição porque nós somos criminosos, nós somos pecadores miseráveis. Assim é que nós devemos nos reconhecer, irmão. Mas ele vai dizer assim: mas este homem não cometeu nenhum mal. Reconhece a santidade de Jesus. E vai dizer assim: então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Aí neste momento ele clama por misericórdia, irmão. Quando Jesus destampa os nossos olhos, tira a trava dos nossos olhos, irmão, a escama dos nossos olhos, então neste momento nós reconhecemos quem nós somos e nós clamamos por misericórdia a Jesus. E Jesus diz assim para nós. Então disse-lhe Jesus: eu garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E é assim que Jesus fala para mim e para você, irmão, que nós estaremos com ele no paraíso. Glória a Deus. Mas vamos voltar para o texto. O texto principal aonde nós lemos. Mateus, capítulo 27. Quando Jesus branda novamente, olha o que ele vai dizer assim. Depois de ter brandado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, irmão, foi o momento crucial da morte de Jesus. Ele entregou o espírito. E olha só o evento que vai acontecer naquele momento. Aquele momento foi um dos maiores acontecimentos de toda a história. Que nós vamos ver acontecimento aqui que é de arrepiar. Olha só o que ele diz. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido ressuscitaram. Esse foi um evento magnífico. Preste bem atenção nos pontos que eu vou citar. Primeiro ponto, o véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Que véu é esse, irmão? Vamos compreender. Lá no Velho Testamento, no tempo da tenda do encontro, existia um lugar, um santuário, e no santuário existia um lugar santo e o lugar santo do santo, aonde tinha uma cortina de aproximadamente 5 centímetros, separando o lugar santo do santo. E ali, quando o povo vinha fazer a expiação pelo pecado, trazer o animal para ser morto ali, eles chegavam somente até o lugar santo, onde eles tinham autoridade, a autorização para chegar somente ali no lugar santo. Então ali eles entregavam o animal e o sacerdote recebia da mão deles o animal e entrava para o lugar santo do santo, porque somente o sacerdote tinha autorização para entrar. Se outra pessoa entrasse, era fulminado, morria, o próprio Deus o matava. Mas ali o sacerdote entrava, porque ele tinha autorização de Deus, e ali ele matava o animal e jorrava o sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, que chama de propiciatório, e ali era feita a propiciação, entendeu? E só ele tinha autorização para fazer isso. E ali ele fazia propiciação pelo pecado dele e pelo pecado do povo. Era isso que acontecia. E aquela cortina é o véu. Naquele tempo o povo não podia entrar para o lugar santo do santo, porque o véu, a cortina, fazia separação. Então ali ele estava impedido de entrar na presença de Deus, porque ali dentro tinha a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança era a presença de Deus. Então, irmão, agora Cristo morrendo, ele rasga, ele abre o véu, rasga o véu do alto a baixo. Aquela cortina do santuário foi rasgada de cima para baixo. Ou seja, o que significa, irmão? Que aquela cortina que separava o povo do lugar santo, da presença de Deus, não existe mais. Para nós, não existe mais cortina, não existe mais véu. O véu foi rasgado e do alto para baixo. O que é isso, irmão? Porque não foi aberto uma porta para o lugar santo do santo, para a presença de Deus. Não foi o homem que abriu uma porta para chegar na presença de Deus, mas foi o próprio Deus que abriu. É por isso que ele diz que foi aberto, o véu se rasgou de alto a baixo, do céu à terra. O próprio Deus rasga a cortina em duas partes e abre caminho para o seu povo ter autorização,
ter a oportunidade de chegar na sua presença, no lugar santo do santo, na presença de Deus. Agora, irmão, nós não dependemos mais de sacerdote terreno, nós não dependemos mais de homens para fazer mediação pelo nosso pecado, para levar a nossa oração a Deus. Agora, qualquer um de nós que crê em Jesus Cristo, nós podemos chegar em nosso quarto, se ajoelharmos, orarmos, entrarmos na presença de Deus e nós estaremos livre, não há cortina, não há véu, nós estaremos livres na presença de Deus para nos oferecer como sacrifício, para entregar a nossa vida a Ele, para adorarmos a Ele, para rendermos glórias a Deus. O véu não existe mais, irmão. O véu foi rasgado de alto a baixo, porque o próprio Deus rasgou. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não foi somente esse ato. Nota aí que quando acontece isso, olha o que ele vai dizer mais. A terra tremeu. Ali houve um terremoto muito grande. O terremoto foi tão grande que as rochas se partiram. Morro, rochas se partiram ao meio devido àquele terremoto tão esplendoroso. Agora o que acontece? Durante o terremoto, as rochas foram partindo e os sepulcros foram abrindo. Os sepulcros abriram. Ou seja, naquele tempo o povo não era enterrado no chão, dentro do solo. Ele era enterrado em buracos nas montanhas, nas rochas. Era feito caverna ali, buraco dentro. E ali era colocado o defunto lá dentro e tampado com uma pedra. Botava uma pedra na boca do buraco, tampando o buraco. Ou seja, quando Jesus branda, quando o véu rasga, a terra treme, as rochas se partem, os sepulcros se abrem, porque a pedra rola, os sepulcros são abertos. E olha só o que acontece quando os sepulcros abrem. Os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Ou seja, quem são esses santos? Com esses corpos que ressuscitam. Talvez você pense assim na segunda vinda de Jesus, quando ele vier. Mas isso daqui não é a segunda vinda de Jesus. Ele está falando naquele ato que aconteceu lá quando Jesus morre. Muitos santos, muitas pessoas que já tinham crido em Jesus ali durante a caminhada de Jesus ali, ensinando, durante o ministério de Jesus, muitas pessoas foram crendo em Jesus naquele tempo. E estes que já morreram antes da morte de Jesus ali, durante aquele período que Jesus esteve na terra caminhando e ensinando, aquelas pessoas que morreram crendo em Jesus, eles ressuscitam neste momento, irmão. O ato é tão grande, tão grandioso, soberano, que aquelas pessoas que haviam morrido naquele período, eles ressuscitaram também, irmão. Teve muitos ressurreição ali naquele momento. Grandioso. No versículo 55, olha o que ele vai dizer assim. E saído dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Nota que aqueles corpos, aquelas pessoas que haviam morrido, ressuscitaram. Quando Jesus brandou, eles ressuscitaram. E quando eles ressuscitam, irmão, a palavra de Deus diz que ele sai do sepulcro, entendeu? E depois da ressurreição de Jesus, depois de 3 dias, que Jesus morre na sexta-feira, passa o sábado enterrado na caverna e ressuscita no domingo. As pessoas também passaram este período para ressuscitar também. As pessoas haviam morrido antes e descansaram naquele período na terra. E quando dá no domingo, e quando dá na sexta-feira, quando Jesus morre, aquelas pessoas também ressuscitam também na sexta-feira. As pessoas que já haviam morrido e já estavam descansando no solo da terra, os corpos, eles ressuscitam e saem do sepulcro e ali eles vão em direção a Jerusalém. E ali no dia que Jesus ressuscita, depois que Jesus ressuscitou e apareceu as pessoas ali, as pessoas que ressuscitaram também
naquele ato da morte de Jesus, agora eles entram em Jerusalém para dar testemunho da ressurreição deles, de que eles ressuscitaram, de que eles também estavam mortos. Mas ali a morte de Jesus significa vida, simboliza vida. A morte de Jesus é para trazer a vida. Não somente aquela vida, irmão, porque aquele povo que ressuscitaram, eles ressuscitaram naquele momento, para aquela vida terrena. Ressuscitaram e depois de algum tempo morreram de novo. Entendeu? E nós, olhando para esse texto, aconteceu tudo naquele período, esses atos, Jesus morrendo e aquele povo ressuscitando, o que isso significa, irmão? É certo que esse ato foi naquele período, que Jesus morreu até a sua ressurreição. Mas nós podemos pegar esse ato também e aplicar para o tempo vindouro, o tempo futuro. A segunda vinda de Jesus é exatamente para isto. Quando a morte de Jesus aqui é para dar vida para nós. A morte de Jesus aqui significa vida para nós. Porque quando Jesus morreu, entendeu? Na morte dele, nós que cremos ressuscitamos. E quando ele vier na sua segunda vinda, ele vai brandar novamente ao som de trombeta, irmão. E os corpos vão ser devolvidos da terra, do mar, de onde eles estão. E os espíritos descerão e receberão os seus corpos, e ali eles vão ressuscitar novamente, irmão, com o corpo glorificado. E os que estiverem vivos nem passarão por essa morte, mas serão transformados naquele momento, quando Jesus vier, irmão. Nós podemos pegar esse texto aí e aplicar também na sua segunda vinda, onde nós vamos ressuscitar com Cristo, quando ele vier, quando ele brandar novamente, dizendo para o mar devolver os corpos, a terra devolver o corpo, e nós vamos ressuscitar para o encontro com o Senhor nos ares, para entrar na nova Jerusalém que nos aguarda. Amém, irmão? Tudo isso aconteceu, irmão, por causa da morte de Jesus e da ressurreição de Jesus, irmão. Que a morte de Jesus não foi o fim. A morte de Jesus é o início de uma longa vida, de uma vida eterna. É o início de uma vida, de um reino, aonde ali nós vamos reinar com Cristo, irmão. Desde o momento em que nós cremos em Jesus, nós já começamos a reinar, nós já começamos a participar do reino de Deus, da glória de Deus. Desde o momento que você crê, irmão. Porque Cristo morreu. E quando ele morreu, corpos ressuscitaram, simbolizando que a morte de Jesus é vida, significa vida, vida para todos que creem. Todos que creem agora recebem a vida em Cristo Jesus, para habitar com o Senhor nos ares. Olha só o que ele vai dizer aqui mais na frente do texto. Ele vai dizer assim, versículo 34 vai dizer assim: quando o centurião e o que com eles estavam vigiando Jesus viram o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram aterrorizados. Quando eles viram, quando o centurião e aqueles que ali estavam vigiando Jesus, esse vigiar aqui não é um vigiar de proteger, não, era vigiando para ninguém tirar o corpo de Jesus dali, ninguém impedir a crucificação de Jesus. Eles estavam de prontidão ali, vigiando para ninguém tirar Jesus da cruz. Irmão, mas quando eles vê aqueles atos, o terremoto, as rochas partindo, os sepulcros abrindo, aquele ato tremendo de pessoas que haviam morrido, ressuscitando, saindo do seu sepulcro, irmão. Quando ele vê tudo isso, e o sol que escondeu o rosto de Jesus, que naquele momento já era treva, já era tempo de treva, ali estava numa escuridão tremendo, o sol tinha escurecido desde a manhã até as 3 horas da tarde. Naquele momento estava tudo escuro, e esse exato, irmão, olha só a resposta dos soldados. E exclamaram: verdadeiramente este
é o Filho de Deus. Agora até eles, os soldados que antes zombavam, escarneciam, que bateram em Jesus, que furaram ao lado de Jesus com uma lança, até eles agora olham e dizem assim: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Irmãos, até eles creram que Jesus é o Filho de Deus, irmão. A Bíblia não relata nada, mas é bem possível que até eles tenham crido para a salvação e tenham sido salvos. Porque é aquele ato, irmão, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus ali, irmão, ali foi só para mostrar vida, trazer vida àquelas pessoas que não tinham esperança. Pessoas que antes viviam sem esperança. O que vai acontecer depois da morte? Será que a morte é o fim de tudo? Não. A morte de Jesus mostrou vida, trouxe vida, revelou vida para aquele povo da época e para nós hoje, irmão. Todos que creem, você aí do outro lado que está ouvindo esse áudio, se você quer ter vida, irmão, eu falo vida eterna, eu não falo essa vida miserável aí que você vive na terra, que é onde você sente dor, sofrimento, angústia, desespero, não. É uma vida de paz, de tranquilidade, no céu, na glória de Deus, desfrutar dos céus eternos de Deus. Basta você crer, irmão. No momento que você crê, você nasce de novo. Você é uma nova criatura. Você é uma nova pessoa. Você já passa a participar da glória de Deus. E no futuro, quando Cristo vier, que nós cremos na sua segunda vinda, quando Ele vier com sua glória, no seu trono de majestade, todos nós que tiver morrido até a vinda dele, vamos ressuscitar para ganharmos um novo corpo, um corpo glorificado, igualmente o corpo de Jesus, glorificado. Um corpo de glória, um corpo que não se limita a essas leis aqui. Um corpo o qual Jesus atravessou uma parede para entrar no lugar onde os discípulos estavam, sem haver porta, sem precisar abrir porta. Um corpo que não se limita às leis desse mundo, irmão. Um corpo de glória. É com este corpo que nós vamos habitar nos céus, porque nós vamos habitar o cosmo, os ares. Vai ser a nossa habitação celeste. Amém, irmão? E para que isso aconteça com você aí que está ouvindo, que não creu em Jesus ainda, deixa eu te dizer uma coisa. A salvação não está longe de você. A vida eterna não está longe de você. A glória de Deus não está distante de você. Está muito perto. Muito perto. Está passando em seus ouvidos neste momento. Creia somente, irmão. Creia somente. Você não precisa fazer obra para a sua salvação. Você não depende do seu esforço para a salvação. Você depende de Cristo. A salvação já foi garantida na cruz. A sua salvação já foi garantida. Você não vai pagar mais nada. O preço Cristo pagou sozinho na cruz do Calvário, irmão. Basta apenas você crer de todo o coração e você será salvo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmão, e tire as escamas dos nossos olhos, para que assim como Ele tirou as minhas escamas dos meus olhos, Ele possa tirar a sua e você possa crer nele e também receber a salvação eterna, a vida eterna, irmão. Que hoje eu já participo dessa vida eterna, porque a vida eterna começa aqui. Lá nós vamos receber um novo corpo para subir para os ares, para habitar com o Senhor. Amém? Se você quer essa vida eterna, crê em Jesus Cristo, você receberá a vida eterna. Que Deus tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.